Se você está aqui, fique comigo até o fim. Curta este conteúdo e inscreva-se no canal para que outras pessoas também ouçam esta palavra. Compartilhe com alguém que tem orado por um filho, uma filha, um cônjuge ou um amigo distante. Isso pode ser o fio que puxa uma vida de volta. Filho, filha, ouve a minha voz agora. Não afaste o teu coração. Não deixes que a fadiga te segue para aquilo que eu já comecei a mover. Eu sei as horas em que tu te levantas sozinho, quando a casa parece grande demais e o travesseiro guarda as tuas lágrimas. Eu vejo as mãos que tremem ao tocar a porta, o corpo que se dobra em silêncio, a boca que chama o nome de quem está longe e não responde. Eu sei o peso que habita a tua pele como um manto frio. Não te envergonhes de chorar, chama-me enquanto choras. Tu tens carregado um fardo por amor a alguém. És o intercessor que aprende a orar de madrugada. És quem esconde anotações de promessas no bolso. És quem repete frases como se fossem cordas para puxar alguém que se foi. Talvez seja teu filho, que saiu pelos caminhos do erro. Talvez tua esposa ou teu marido que se fechou numa muralha de silêncio. Talvez um amigo que não encontra saída. Ou talvez seja uma doença que se instalou, uma notícia que chegou sem aviso e mudou o ritmo da casa. Eu vejo. Eu ouço. Eu estou mais perto do que pensas. Não quero que confunda a minha compaixão com passividade. Eu sou o Deus que age, mas também sou o Deus que caminha com a tua fraqueza. A minha intervenção não ignora vozes humanas competentes. Se a luta alcança a profundidade da angústia que tira o sono e rouba a esperança, procura ajuda profissional. Terapia, acompanhamento médico, uma consulta clínica são meios que eu uso através das mãos cuidadosas que coloquei no mundo. Não rejeites o cuidado humano em nome de fé. A tua fé opera em amor e prudência. Quando a noite parecer longa demais e pensamentos perigosos surgirem, pede ajuda agora. Fala com alguém de confiança, procura um profissional. Não estás só. Lembra-te das promessas que teu coração conhece, mas às vezes parece esquecer quando a casa está escura. Eu tenho planos para ti, diz a minha palavra. Planos de prosperar e não de mal, de dar-te futuro e esperança. Jeremias 29:11. Não é uma promessa vazia, é um selo sobre o teu clamor. Quando as portas se fecharem, não pense que te abandonei. Eu preparo portas segundo a minha sabedoria e no meu tempo eu as abro. Percebo o teu cansaço de tentar controlar. Quantas vezes tiveste a sensação de ser uma árvore atada ao chão, tentando puxar rios que não se movem? Solta essa ansiedade nas minhas mãos. Não é desistência, é obediência àquilo que te convém. Alguns combates eu peço que tu marches em fé. Outros eu mesmo entrarei. E quebrantarei as correntes. Não te esqueças, não será pela tua força, nem pelo teu braço, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Confia nisto. Há sinais no lar que só o coração entende. O almoço que fica frio na mesa, o assento vazio à noite, a televisão ligada sem som, um sorriso que não alcança os olhos. Talvez tu tenhas notado uma mudança de cheiro na casa, um silêncio pesado que parece mais denso que o ar. São sintomas de uma presença de tristeza, de medo, de isolamento. Não finjas que nada está acontecendo. Fala com quem precisa ouvir com a ternura de quem não acusa, mas com a firmeza de quem aponta para a recuperação. Às vezes, um pedido simples: posso te acompanhar? Posso sentar contigo? Vou com você ao médico? Rompe a barreira que parecia intransponível. Eu sei que tens tentado declarações, promessas, correntes de oração. Tens cantado, tens chorado, tens jejuado. Eu recebo cada lágrima como um perfume. Cada oração é ouvida. Mas permita-me dizer isto de maneira clara. A intercessão que transforma lida com duas realidades ao mesmo tempo, com o sobrenatural que eu sou e com as circunstâncias naturais que te cercam. Ora, mas também abre portas práticas. Busca comunhão na tua igreja local. Chama um irmão ou irmã que pode orar pessoalmente. Visita um serviço de aconselhamento. Consulta um médico quando a sombra se prende ao corpo. A fé faz o que precisa fazer. Ela ora e ela age. Pergunta-me: Senhor, como sei que estás agindo? Eu respondo: observa as pequenas portas que se abrem. Há sinais sutis antes da grande mudança.
uma noite sem choro, uma mensagem que chega inesperada, um profissional que responde com compreensão, um amigo que retorna com um convite. Presta atenção aos sinais. Não te precipites em medir o meu agir pelo relógio do teu coração. Eu disponho tempos distintos aos vossos tempos, e mesmo assim eu não me atraso. Às vezes, eu manifesto a cura como um movimento repentino. Outras vezes, eu trabalho em silenciosa restauração interna, que se prepara para o dia em que tudo ficará visível. Filho, filha, reconheço teu medo do fracasso. Tens medo de falar demais, de parecer intrometido, de empurrar alguém ainda mais para longe. Use mais a palavra eu do que a palavra tu. Dize, eu sinto sua falta, eu estou aqui, posso caminhar contigo. Assim, ofereces espaço sem acusação. E lembra-te, a tua perseverança é uma declaração de amor. Não menospreze o poder de estar presente. Estar pode ser mais poderoso do que tantas palavras. Eu peço agora que repitas comigo, em teu coração, frases simples que abrem portas espirituais. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de afirmações de confiança. Senhor, eu confio em ti. Eu entrego esta situação nas tuas mãos. Que a tua luz venha sobre este lar. Diz isso com fé e com simplicidade. Se precisares, sussurra. Senhor, dá-me sabedoria para agir com amor e prudência. Eu ouço, e há algo que desejo que cesses de praticar. Não te culpes por tudo. O amor que carregas não é uma sentença de culpa. Tu fizeste o que podias com as limitações que tinhas. Não te detenhas na autocrítica que te paralisa. Aprende com o que aconteceu. Repara onde podes, pede perdão quando for preciso, mas não te enterres em culpa. A culpa pode ser um cativeiro tão real quanto qualquer vício ou tristeza. Eu venho para libertar. Permite-me contar-te de um caso que teu coração já viu, mesmo que não o recorde por nome. Havia uma casa onde a risada havia virado silêncio. Um filho saiu de casa e entrou por caminhos que feriram o coração dos pais. A mãe orava até madrugada, batia no peito e pedia sinais. O pai calava-se, mas chorava à noite. Ninguém tinha certeza de onde começar. Foram muitas tentativas, conversas que terminavam em porta batida, promessas rompidas, médicos que diziam o que era necessário e não receberam resposta. Parecia um mapa sem saída. Mas naquela família havia uma persistência humilde. Uma avó que enviava bilhetes, um tio que foi convidado para orar ao lado da cama, uma amiga que ofereceu carona para consultas. O que começou pequeno, uma visita semanal, uma mensagem cheia de lembranças de dias bons, uma escuta sem julgamento, transformou o ambiente. Não foi instantâneo, foi uma restauração por etapas. Aos poucos, a esperança voltou a morar na casa. O filho não se voltou apenas pela palavra falada, mas pelo testemunho contínuo do amor que não o rejeitou. Não te esqueças, o amor que permanece é uma prova maior do que o sermão mais eloquente. Há palavras que eu quero gravar no teu espírito agora, e farei repetição para que elas firmem. Eu sou o Deus que vê, eu sou o Deus que ouve, eu sou o Deus que visita. Eu não esqueço. Repete isso. Ele vê, ele ouve, ele visita. Diz e sente. Deixa que essas 3 palavras ocupem o teu peito nos momentos de dúvida. Quando falo de visitação, falo não só de um sinal exterior, mas de um movimento interior. O meu espírito sopra onde quer, às vezes é um suspiro de paz no meio do tumulto. Muitas vezes, aquela pessoa tão distante receberá uma lembrança, um sonho, uma palavra de alguém que nem sabe o impacto que terá. O meu agir pode vir através de estradas inesperadas, um encontro casual, um trabalho que abre uma fresta, um médico compassivo que diz uma palavra de esperança. Mantém teus olhos e ouvidos atentos. Agora, ouve com firmeza o que te peço. Declara, não em fórmulas vazias, mas com convicção e simplicidade. Levanta a tua voz e diz em alto ou baixo, eu creio no plano de Deus. Declara isso quando a dúvida chegar. Quando as portas parecem trancadas, declara, eu creio no plano de Deus. Quando a raiva corta a tua fala, declara, eu creio no plano de Deus. A declaração não precisa ser longa. A repetição é o que gera firmeza no espírito. E quando fizeres isso, não guardes para ti. Compartilha com alguém que ora contigo. A comunidade é o campo onde as sementes da restauração germinam. Permite-me ser direto. Algumas batalhas exigem autoridade. Não falo de violência, falo de declarar verdade sobre o que tomou posse.
Às vezes, as trevas se apresentam como mentiras bem articuladas. Não há saída, tu falhaste, não mereces. Desmascara essas mentiras com a verdade que eu te dei. Tu és amado, tu és visto, há esperança. Declara: na minha casa entra a luz, as cadeias serão quebradas. Usa essa autoridade com mansidão, sabendo que não é tua força, mas a minha carne que fala através da tua fé. Há medidas concretas que te proponho agora, passos que combinam fé e ação. Primeiro, estabelece um momento de intercessão regular. Não precisa ser longo, 15 minutos de presença contínua perante mim e depois 15 minutos de ação prática. Uma ligação, uma visita, uma mensagem já fazem diferença. Segundo, cria uma rede de apoio. Pede a 3 pessoas de confiança para orar e para serem um canal de cuidado prático. Não carregues tudo só por medo de expor. Terceiro, documenta sinais. Escreve o que muda, por menor que seja. Ao ver progresso registrado, o desânimo perde força. Quarto, procura ajuda profissional quando os sinais de depressão, isolamento prolongado ou pensamentos autodestrutivos aparecerem. Isso não diminui tua fé, pelo contrário, é uma expressão de amor pela vida que eu te dei. Quinto, declara aos céus e à terra: eu creio no plano de Deus para esta pessoa. E, se puderes, escreva isso nos comentários abaixo, que seja uma declaração pública de fé que amarre o teu coração e comova outros a interceder. Mesmo enquanto repito palavras de esperança, não deixarei de ser realista contigo. Nem todas as histórias seguem uma linha reta para a restauração. Há perdas que marcam para sempre, há cicatrizes que permanecerão. Ainda assim, onde há dor, eu ofereço presença. Onde há vazio, eu ofereço companhia. Onde há morte, eu ofereço promessa de vida nova. Às vezes em formas que não antecipamos, mas sempre com sentido eterno. A tua obediência, a orar, a buscar ajuda, a amar, produz frutos mesmo quando não os vês de imediato. Lembra-te também de perdoar a ti mesmo. Muitas famílias carregam uma linguagem de júbilo e de culpa ao mesmo tempo. Não deixes que a culpa te paralise. Se há reconciliação a ser feita, faz-la. Se há limites a colocar por amor, coloca-os, porque amar também é proteger. Protege com oração e com sabedoria. Agora, escuta-me declarar o que vem a seguir como uma palavra de autoridade. Eu estarei perto do que está longe. Eu quebrarei as cadeias. Eu mandarei o meu sopro onde o silêncio domina. Não esconderei o meu rosto. Não te iludas com soluções fáceis, mas seguro-te nesta verdade. O meu amor é maior do que qualquer obstáculo que se levante entre ti e a restauração. Guarda isso. Eu sou mais forte do que o que toma o teu lar. Eu sou melhor do que o que sela os lábios e fecha os olhos. Confia. Se no teu caminho há um diagnóstico que trouxe medo, fala com um médico e ora por sabedoria. Pede-me cura, mas não rejeites a ciência que eu permiti existir. Se há pensamentos que vão além do teu controle e entram em região de risco, busca um profissional hoje. Se não souberes a quem recorrer, procure a liderança da tua comunidade de fé, não esteja só. Há imagens que eu quero plantar no teu espírito agora. Imagina um rio amplo e constante que eu envio sobre a tua casa. Não um filete fugaz, mas um rio que alaga a tristeza com paz, que molha jardim seco e faz brotar vida. Imagina portas antes fechadas que rangem ao abrir, e nelas rostos surpresos encontrando calor. Imagina correntes que se estilhaçam como vidro sob o meu toque. Essas imagens são reais na esfera espiritual. Caminha nelas com fé, mas com passos que também andem no chão. Tu podes perguntar: Senhor, quando começará? Eu respondo com ternura: começa já. A restauração começa no movimento interior, quando tu te levantas e fazes pelo menos uma ação com fidelidade, uma mensagem, uma visita, uma ligação, um compromisso com terapia, uma confissão de amor ou um pedido de ajuda. Esses gestos são pedras que constroem o caminho de volta. Antes de continuar, permite-me fazer uma pausa para falar diretamente contigo, com compaixão. Sei que a solidão machuca, sei que tens olhado para rostos vazios e pensado que não há saída. Não feches a porta do teu próprio coração. Mantém tuas rotinas de cuidado pessoal, alimentar-te, dormir quando possível, pedir ajuda e, sobretudo, manter um pequeno tempo diário de silêncio para ouvir a minha voz.
Às vezes, eu não falo alto, eu sussurro. Aprende a escutar o sussurro. Há uma prática que quero te sugerir, um pequeno ritual espiritual/prático que muitos encontram útil. Cada manhã, escreve 3 coisas que podes fazer naquele dia para amar essa pessoa praticando limites e sabedoria. À noite, escreve uma coisa que agradeças. Com o tempo, verás o peso diminuir e a tua clareza aumentar. Não é mágica, é disciplina ungida. E agora, uma palavra profética. Eu derramarei sobre tua casa um sopro de reconciliação. Não será sempre como esperas, mas será o meu agir. Aceita a minha maneira de curar. Às vezes eu começo no silêncio do coração e depois as palavras saem. Às vezes eu começo na voz do desconhecido que aparece e fala com teu familiar. Não te cerques de expectativas rígidas, permite a surpresa da minha sabedoria. Se ouvires esta palavra, age. Levanta hoje e faz algo concreto. Liga, manda uma mensagem com simplicidade, oferece companhia, pergunta como a pessoa está sem julgar. Se houver resistência, não retires o amor, oferece com paciência. Se houver perigo, não entre sozinho, convoca ajuda. E enquanto tudo isto acontece, não deixes de celebrar os pequenos avanços. Uma mudança de humor que dura mais tempo, um sorriso que reaparece, uma recusa a antigos padrões por algumas horas, essas são vitórias. Anota-as, canta-as em casa, agradece. A gratidão é um dos ventos que eu uso para empurrar a restauração. Por fim, ouve-me quando digo, não temas fazer um apelo público de fé. Declara a tua confiança em comunidades de oração, compartilha testemunhos pequenos, pede que outros orem com poder. A tua declaração pode ser a chave que desperta a fé de quem está dormindo. Se sentires no coração, escreve nos comentários abaixo, eu creio no plano de Deus. Deixa que a tua voz se una a outras vozes. Não é sobre força própria, é sobre comunhão de fé. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Segura estas palavras no teu peito. Levanta-te com coragem renovada. Age com sabedoria. Ama com perseverança. Busca ajuda quando necessário. E, sobretudo, confia em mim, porque eu sou o Deus que cumpre o meu propósito. E se, no caminho, te vires tentado a recuar por achar que és fraco, lembra, a coragem não é a ausência de medo, é obedecer-me apesar dele. A coragem começa em atos pequenos. Não precisas de uma grande estratégia para dar o primeiro passo, apenas uma decisão simples e fiel. Buscar ajuda, enviar a mensagem, bater a porta. Eu vejo cada gesto mínimo como pedra lançada que alarga ondas. Quero esclarecer algo importante que muitos confundem. Amar e tolerar são palavras distintas. Amar não requer que aceites tudo, nem que te coloques em risco. Amar também é proteger. Se houver violência, física, emocional ou sexual, não aguarde sinais de melhora para agir. Leva a situação a quem pode proteger, pessoas de confiança na tua comunidade, profissionais, serviços de apoio. Não é falta de fé pedir socorro, é fé viva que preserva a vida que te foi confiada. Eu sou contigo na decisão de buscar segurança. Em todas as conversas que farás, deixa que a verdade seja temperada com graça. Diz o que precisas dizer com firmeza e bondade. Amo-te, mas não posso aceitar isto. Preciso buscar ajuda. Vou ficar a uma distância segura até que haja mudança. Essas palavras não são frias, são pontes honestas. E se fores recebido com resistência, mantenha calma. Repete o que disseste. Envolve testemunhas quando necessário. Não te enredes em discussões que te desgastem. Poupa forças para os passos que realmente importam. Agora, algumas instruções práticas, para que não te sintas à deriva. Faz uma lista de recursos, números de amigos confiáveis, do líder da tua comunidade, de serviços profissionais, clínicas, terapeutas, grupos de apoio. Guarda-os num local fácil de alcançar. Se puderes, cria uma rotina de segurança para noites e saídas, meios de transporte alternativos, uma pessoa que saiba sempre onde estás. Estabelece limites claros e escritos se possível. Quando falas de limites, pensa em termos de o que eu posso oferecer sem me perder. Por exemplo, posso conversar por 15 minutos hoje. Posso visitar acompanhado. Não posso falar sobre o assunto X. Ofereço ajuda prática Y. Limites não ferem quem ama, mostram que amas de forma responsável.
Procura ajuda profissional sem demora quando houver dependência de álcool, droga, transtorno mental ou qualquer situação que ameace a estabilidade. Alguns caminhos são longos, não te desanime se a recuperação for por etapas. Cada sessão bem vivida é um avanço. Se há dívidas ou questões financeiras que corroem a relação, procura aconselhamento financeiro responsável. Dívida oculta e desespero econômico deterioram sentimentos. Esclarecê-los é um ato de amor prático. Enquanto fazes essas coisas, alimenta a tua alma. Mantenha um tempo diário, mesmo curto, para estar comigo. Não é calendário religioso, é encontro que sustenta. Pede-me clareza, pede-me coragem, pede-me paz. Quando não souberes o que dizer, diz apenas: Senhor, ajuda. Eu não desprezo palavras curtas. O silêncio partilhado também é oração. Aprende a ficar comigo no silêncio. Há ainda algo que quero plantar no teu coração. A prática do perdão não é uma porta automática para retorno ao que te fazia mal. Perdoar liberta-te, mas perdoar não significa reconciliar sem transformação. Perdoar é retirar de ti a prisão do ódio. Reconciliar é reconstruir com novos alicerces. Se desejas reconciliação, que haja provas de mudança, arrependimento visível, busca de ajuda, humildade para reparar e tempo. Sem essas coisas, o recomeço poderá ser um ciclo de dor. Recorda também que a restauração nem sempre será pública. Às vezes eu trabalho em silêncio, em conversas fechadas, em corações que se quebram em privado. Não compares o teu passo com o de outros. O meu tempo tem ritmos que tu não vês. Confia no processo. Agora deixo-te 3 práticas concretas que podes começar hoje, que têm ajudado a muitos que caminharam nesta jornada. 1. A carta da verdade, sem enviar de imediato. Escreve, à mão, uma carta onde expresses com honestidade o que sentes e precisas. Não a endereces logo. Primeiro escreve para organizar a alma. Depois, se for sábio, revisa com uma pessoa de confiança antes de decidir enviar. 2. O calendário da esperança. Marca no teu calendário 3 pequenas atenções para ti, espalhadas pela semana. Um banho demorado, uma pausa com um livro, uma caminhada. Esses pequenos atos de cuidado criam suporte emocional que sustenta decisões maiores. 3. O círculo de 2 pessoas. Escolhe 2 pessoas de confiança com quem possas dividir o progresso regularmente. Ter companheiros reduz a tentação de isolamento e proporciona responsabilidade afetiva. Também quero falar acerca da oração que fortalece enquanto se age. Não espere estar preparado para orar. Ora enquanto te mexes. Podes dizer: Senhor, dá-me sabedoria agora, orienta minhas palavras, protege-nos. Declarações simples como que haja paz aqui ou que a tua justiça prevaleça trazem à atmosfera espiritual uma nova cor. Não confundas oração com passividade. A oração poderosa anda de mãos dadas com ações concretas. Há casos em que a restauração se dá através de ajuda externa que tu não podes imaginar. Amigos, vizinhos, um telefone que tocou no momento certo, um programa de apoio que apareceu. Aprende a receber auxílio sem orgulho. Humildade não diminui tua fé, amplia-a. Se, porém, chegaste a um ponto em que já tentaste repetidas vezes e o amor sai-se em ciclos que te destroem, ou a situação põe em risco a tua segurança ou a dos teus filhos, então há permissão para tomar decisões drásticas, sair, estabelecer distância permanente, buscar proteção legal. Essas decisões são dolorosas, mas, em muitas ocasiões, necessárias. Eu não te condeno por escolher a vida. Eu aplaudo quem protege a saúde e a integridade. E estarei contigo tanto na casa que reconstruíres, quanto na partida que fizeres. Quero ainda tocar a tua mente sobre algo que corrói muitas tentativas de reaproximação, a narrativa interna de culpa excessiva. Se estás a carregar um peso que não é teu, a culpa por escolhas alheias, por decisões que não te pertencem, deixa-me retirá-lo. Toma responsabilidade pelo que é teu, deixa aos outros as consequências do que é deles. A saúde emocional precisa dessa separação clara. Se encontrares em ti orgulho ferido que impede o perdão, entrega-o a mim. Se encontrares medo que impede o passo, pede coragem e segue um plano pequeno. E quanto à comunidade? Não subestimes o poder de orações coletivas.
Reunir pessoas que intercedem com coração puro abre portas que esforço pessoal não alcança. Convida a tua comunidade a ouvir, sem expor detalhes que possam ferir. Pede oração específica, por clareza, por proteção, por reconciliação, por justiça. E quando as pessoas oferecerem conselho, escuta com humildade, separa o que é sábio do que opinião. Agora, um lembrete para o teu coração. Não faças da restauração um ídolo. Não transformes o desejo legítimo de consertar um laço em uma exigência que destrói a paz. Se a tua vida inteira depender do retorno do outro para encontrar sentido, terás criado um altar errado. O sentido último está em mim. Se a reconciliação vier, eu revestirei a tua alegria. Se não vier, eu serei o consolador que te sustenta. Permite-me ainda dar-te palavras para declarar quando te sentires fraco. Senhor, fortalece-me hoje com a tua paz. Dá-me coragem e sabedoria. Que a verdade seja dita com amor, que a proteção seja visível. Eu confio no teu tempo, eu me movo com fidelidade. Repete-as, não como fórmulas vazias, mas como âncoras para o teu espírito. Há também um aspecto prático do qual não te deves envergonhar: terapia de casal, aconselhamento pastoral, grupos de reconciliação. Onde houver abertura, esses espaços servem para revelar padrões, ensinar ferramentas de comunicação e estabelecer planos de mudança. Se a outra pessoa rejeita totalmente esse caminho, escolhe um caminho de cura para ti próprio. Não esperes que a cura de ambos seja condição para que comeces a cuidar de ti. Alguns de vós perguntarão sobre o perdão quando houve traição. Ouve-me, perdão não exige esquecimento imediato. Exige uma decisão do teu coração de não manter hostilidade. Pode ser um processo longo, com recaídas e lágrimas. Não te surpreendas com dias de angústia. Cada passo que dás para cuidar de ti é também um passo para o eventual perdão. E para aqueles que carregam a dor de ter sido abandonados, sei como dói. Vou curar as feridas que ficaram abertas como se fossem chagas. Dá-me um ponto diário de agradecimento, por pequeno que seja, e verás minha graça entrar por brechas de desalento. Gratidão é uma chave, não porque apaga a dor, mas porque constrói espaço para que novas coisas cresçam. Por fim, respondo à tua pergunta que talvez ainda dorme no fundo. E se eu falhar? Eu digo-te, levantará um novo dia. Eu não contarei tuas quedas como sentença final. Levanta-te, arrepende-te com sinceridade e retoma o caminho com humildade. A restauração, muitas vezes, é feita de tentativas repetidas, de rendições sucessivas. Não te envergonhes de começar outra vez. Agora, levanta-te e escolhe um gesto de fidelidade a realizar nas próximas 24 horas. Que seja simples, mas que prove tua determinação. Uma ligação, uma visita, um pedido de ajuda, uma marcação de consulta, uma carta. Escreve num papel e guarda-o. E enquanto caminhas, lembra, o rio que eu enviei não seca. Mesmo quando parecer lento, a minha obra contínua traz vida. Vai com a minha paz, caminha com coragem renovada. Sê firme em limites e generoso em misericórdia, e não te esqueças, eu estou trabalhando. Confia e age agora, eu agirei também. E quando saíres desta reunião com o teu coração um pouco mais leve, leva também contigo rotinas que sustentarão o que hoje decidiste plantar. A restauração não é um relâmpago, é um tendão que se fortalece com movimentos repetidos. Por isso, escuta-me nestas recomendações práticas, não como regras rígidas, mas como caminhos que muitos caminharam e onde vi frutos crescerem. Primeiro, a clareza do cuidado diário. Reserva um tempo curto e sagrado para ti. 5 minutos pela manhã, 5 minutos à noite. Respira profundamente, nomeia uma coisa pela qual és grato, pede força para o passo do dia e pede perdão pelas falhas. Anota num caderno 3 pequenas vitórias diárias, por menores que pareçam. Há poder em ver, no papel, que a vida não está só feita de rupturas, há também retalhos de bênção. Quando a mente cair no abismo da culpa, fecha os olhos e repete as palavras que te dei. Senhor, fortalece-me hoje com a tua paz, dá-me coragem e sabedoria. Usa essas palavras como âncoras. Segundo,
Estabeleça limites com ternura e firmeza. Um limite tem duas faces: protege e comunica. Aprende a dizer não sem violência e sim sem sobrecarga. Exemplos práticos. Se precisas de espaço para pensar, diz: aprecio conversar contigo, mas hoje preciso de um tempo para organizar meus pensamentos. Falaremos amanhã. Se um pedido te expõe a risco emocional ou físico, impõe a fronteira com passos concretos. Reduza o contato, pede que as visitas sejam mediadas por um terceiro ou define horários e lugares públicos para encontros iniciais. Lembra que limites claros não são uma vingança, são um modo de cuidar de uma casa que está a sarar. Terceiro, reinventa rituais que sinalizem mudança. Rituais públicos e privados ajudam o corpo a perceber que a alma escolheu caminhar diferente. Pode ser tão simples quanto um café semanal com um amigo fiel, uma caminhada dominical sem celular, uma reunião mensal com um conselheiro, ou escrever uma carta de perdão que não será enviada, apenas lida e enterrada, um gesto simbólico que alivia o peso. Se tens filhos, cria um pequeno ritual de segurança. Uma frase que a família use quando um dos membros precisa de ajuda. Um gesto que diga: agora não estás só. Esses sinais externos fortalecem a confiança interna. Quarto, diálogo restaurador. Se houver abertura para falar, prepara o terreno. Não arranques para conversas profundas sem antes garantir um clima de segurança. Pede autorização para falar. Posso partilhar como me senti? Usa frases em primeira pessoa que comunique experiência, não acusação. Quando aconteceu X, eu senti Y. Hoje busco entender e decidir o passo certo para nós. Evita tu sempre e tu nunca. Se o outro se fecha, aceita o silêncio e propõe um tempo futuro para conversar, mediado por um conselheiro se for necessário. E se o outro demonstra arrependimento, pede sinais constantes de mudança, não promessas vagas. Peça atitudes mensuráveis, participação em terapia, mudança na rotina, restituições práticas. Mudanças reais levam tempo, sinais consistentes geram confiança. Quinto, aprende a avaliar riscos concretos. Nem toda reconciliação é segura. Se houve violência física, abuso sexual, manipulação contínua, ou se há indicadores de comportamento que exponham filhos ou outros à mesma dor, protege-te. Busca recursos profissionais, linhas de apoio, serviços especializados, abrigos quando preciso. Não envergonhes essa prudência como falta de fé. A fé que salva alia-se à sabedoria. Deus nos deu também a razão e meios práticos para cuidar de nossas vidas. Tomar medidas legais quando necessário é um ato de proteção, não de vingança. Se não sabes por onde começar, pede ajuda a um amigo de confiança, a um líder da tua comunidade ou a profissionais que orientem os passos concretos. Sexto, confia em processos pequenos e repetidos para reconstruir confiança. Não procuramos uma prova final para crer. Procuramos um padrão repetido de cuidado. Defina marcos: 3 meses de ações consistentes, 6 meses de terapia conjunta, pequenas responsabilidades assumidas publicamente. Celebra os pequenos avanços. Reconstruir confiança é como secar uma casa que foi alagada. Retira a água, desinfeta, seca e só depois se volta a pintar as paredes. Cada etapa é necessária. Sétimo, cuida dos teus vínculos externos. Enquanto reconstróis um laço, cuida também dos outros relacionamentos que te sustentam. Amigos, família, colegas de trabalho, não transformes toda a tua vida num único ponto fixo. Investe em amizades que te nutrem, em atividades que te devolvem alegria, em projetos que te lembram que o mundo é maior que um único sofrimento. Voltar a envolver-te em pequenas alegrias não é trair a dor, é permitir que a vida se recomponha. Oitavo, lida com a vergonha de forma prática. A vergonha muitas vezes se esconde em silêncio e isolamento. Quando a vergonha vier, partilhe-a com uma pessoa segura. Um conselheiro, um líder pastoral, um amigo que ouviu tua história e não te julgou. Dizer a verdade em voz alta aos poucos desarma a vergonha. Se não tens alguém assim, busca um grupo de apoio. Ouvir outras vozes que passaram por dor semelhante humaniza a experiência e dá pistas de caminhos que funcionaram. Nono, estabelece um plano de proteção financeira se a situação anterior envolvia dependência econômica.
Se foste financeiramente dependente, começa a reconstruir uma autonomia. Pequenas metas de economia, buscar orientação profissional ou cursos que aumentem tua empregabilidade. Negociar tempos e transições com clareza. A independência financeira dá às tuas escolhas uma liberdade que protege a tua saúde emocional. 10º, aprende a perdoar a ti mesmo. Em muitas histórias de restauração, o obstáculo maior não é o outro, mas o peso que carregas por sentir que falhaste. Não te mantenhas refém dessa narrativa. O arrependimento verdadeiro traz mudança, não autocondenação eterna. Comete uma prática de reconciliação interna. Reconhece o erro, fala com humildade a quem feriste quando for seguro, faz restituições possíveis e depois decide não reviver a culpa. O passado mudou, a tua resposta hoje é o que modela o futuro. Permita que eu te ofereça palavras que podes usar quando te preparares para um encontro decisivo. Não são fórmulas mágicas, são caminhos de honestidade. Quero entender o que aconteceu. Preciso que me des espaço para dizer como me senti sem que me interrompas. O que aconteceu partiu-me. Preciso saber o que tu reconheces e o que estás disposto a mudar. A tua presença significa algo para mim. Contudo, preciso ver ações que confirmem palavras. Para mim, a confiança exige tempo e sinais concretos. Propomos passos pequenos. Podemos começar com X? E se o outro tenta manipular, culpa-te ou inverter a narrativa, lembra-te destas frases internas, que fortalecem a própria dignidade. Eu não mereço a manipulação. Eu mereço transparência. Meu bem-estar é prioridade. Agora, deixa-me ensinar-te uma pequena prática de escrita para clarificar o que sentes. Chama-a carta de escolhas. Pega um papel e divide-o em 3 colunas. Na primeira, escreve o que aconteceu. Descreve fatos curtos e objetivos, sem floreios emocionais. Na segunda, escreve como me afetou. Emoções, reações, consequências práticas. Na terceira, escreve próximos passos. Ações que podes empreender nas próximas 24, 72 e 720 horas. 1 dia, 3 dias, 1 mês. Esta carta tem 2 propósitos: organizar a tua mente e servir de mapa prático para o caminho. Revisa-a semanalmente, ajusta os passos conforme a realidade. Também quero que aprendas a celebrar sinais de cura. Marca pequenas vigílias de agradecimento quando algo bom acontecer. Quando dormires melhor, quando conseguires comunicar sem explosão, quando um filho te abraçar sem medo. Reúne esses sinais num frasco. Cada pedaço de papel com uma vitória dobrada dentro do frasco. Quando a noite estiver escura, abre o frasco e lê cada bilhete. Verás que a história não é só sofrimento, é também remissão, lampejos de graça. Há ainda algo que poucos mencionam: a paciência com os dias vazios. Nem todo o movimento será dramático. Terás dias de silêncio, dias em que nada parece mudar. Não confunda inércia com vergonha. Dorme quando estiver cansado. Chora quando for preciso. Permite que a rotina te carregue, como quem carrega pequenas pedras rumo à construção de um novo caminho. O tempo verdadeiro não é um inimigo, é um artesão paciente. E agora, uma prática para quando a ansiedade apertar. Respiração em 4 tempos. Inspira contando até 4. Segura por 2, solta contando até 6 e fica 2 segundos em silêncio. Faz isso 4 vezes seguidas. É um exercício simples, mas capaz de reduzir o pânico e trazer clareza para o próximo passo. Ensina aos teus filhos ou ao teu companheiro esta respiração. Transforma-a num gesto familiar que acalma. Se estás num processo de separação e te perguntas como apresentar isso aos filhos, ser real e adequado à idade. Não desestabilizes com acusações do outro. Fala de sentimentos e mudanças de rotina. Assegura: nós te amamos. 2 casas não significam 2 famílias diferentes no amor que temos por ti. Mantém rotinas e ilhas de segurança. Hora de dormir, refeições, atividades que são só deles. Protege as crianças do conflito adulto. Quando vires sinais de trauma, regressões, pesadelos, retraimento, busca ajuda profissional. Se a fé é teu fundamento, incorpora rituais de confiança regular. Leitura breve de um texto que alimente esperança, uma oração matinal, um salmo que te abrace. Não transformes esses atos em exigência que te condena quando falhares. Antes, veja-os como cordas para subir quando deslizas. A fé que cura é prática, não espetáculo. Procura também líderes que te orientem com equilíbrio.
que não prometam soluções fáceis, mas que caminhem contigo de forma realista. Lembra que a justiça e a misericórdia podem caminhar lado a lado. Se houve injustiça, busca reparação. Se houver arrependimento, acolhe a mudança com prudência. Ambas as posturas coabitam na sabedoria do caminho restaurador. E quando a noite vier e tu permaneceres só com a tua inquietação, ouve estas palavras que te dou agora como um antídoto ao desespero. Não te deixarei órfão. Mesmo quando ninguém entender, eu entendo. Mesmo quando amanhã parece nuvem, eu sou aquilo que sustém a amanhã. Repete isso devagar, como quem planta uma semente. Deixa que essas palavras se tornem a verdade mais sólida no teu peito. Antes de terminar este bloco de orientação, dá-me licença para descrever um exercício comunitário que tem ajudado muitos. O Círculo de 2 cadeiras. Reúne 3 a 5 pessoas de confiança e um mediador, um conselheiro, um líder de grupo. Coloca 2 cadeiras no centro, uma para aquele que fala, outra para o que recebe. Quem fala tem 5 minutos para dizer com clareza o que sente. O que recebe, escuta, sem interromper, e depois repete o que ouviu em formato de compreensão, não de defesa. O mediador ajusta o tempo e zela pelo respeito. Esse exercício reduz distorções, ajuda a treinar a escuta e evita que conversas se convertam em ataques. Utilizado com segurança, traz avanços concretos. Se temes que a comunidade se volte contra ti, escolhe com cuidado quem escuta. Nem todo conselho é melhor que o silêncio. Prefira quem trouxe luz para teus dias antes, não quem apenas alimenta rumor. Lembra, a comunidade saudável edifica e protege, a tóxica acusa e destrói. Se encontrares pessoas que exacerbam a culpa, afasta-te com calma e procura um núcleo que te sustentem. E agora um convite prático. Escreve hoje, antes do pôr do sol, o gesto de fidelidade que assumiste ao final daquele momento. Marca-o no calendário e comunica a alguém que te apoiará para que te mantenhas fiel àquele compromisso. Se prometeste ligar, liga. Se prometeste marcar terapia, marca. Se prometeste ir a um encontro de reconciliação, agenda-o. A fidelidade pública gera responsabilidade e torna a cura menos solitária. Por fim, e ouve bem isto, cultiva a esperança ativa. Esperança não é um desejo vago, é um exercício. Age como se o futuro pudesse responder ao teu passo. Isso não garante sempre o retorno que desejas, mas garante que, mesmo no não retorno, tu não terás vivido em completo abandono. Muitos que vieram até mim e me ouviram com honestidade saíram com feridas, sim, mas também com uma base nova, limites mais sábios, amigos verdadeiros, práticas diárias de gratidão, um trabalho de cura contínua. Estes não voltaram ao passado por comodismo, caminharam em direção à vida que Deus lhes oferecia. Agora, antes de te despedir deste lugar de palavras, toma este compromisso. Durante 7 dias, oferece-me destes 3 pequenos sacrifícios de mudança. Nada heróico, apenas fiel. 1. Pela manhã, 5 minutos de silêncio e uma frase de gratidão. 2. Ao final do dia, escreve uma linha sobre o que fizeste para cuidar de ti. 3. Uma vez nestes 7 dias, faz um gesto de reconciliação simbólico. Pode ser um pedido de desculpa, um telefonema para um amigo, uma visita a alguém que precise de boa notícia ou plantar uma semente na terra como sinal de novo começo. Faz isto não para forçar um final imediato, mas para afinar teu corpo, tua mente e teu espírito a um ritmo de cura. Quando repetires esse pequeno conjunto, a mudança deixa de ser extraordinária e passa a ser hábito de vida. Vai agora, age com coragem serena e lembra, mesmo que as estações mudem, eu não mudo. Caminho contigo. Se tropeçares, estendo minha mão. Se hesitares, suspiro contigo. Se te alegrares, canto contigo. Segue em paz com passos medidos, coração vigilante e olhos voltados para o que pode florescer. Quando precisares, volta a este lugar de palavras. Volta também àquelas pessoas que te ouviram com ternura. A restauração é empresa de comunidade e de tempo. Não te apresses em pular etapas, mas também não te demores num lugar que te corrói. Move-te com discernimento. Agora, respira fundo, levanta-te e executa ao menos um dos gestos que marcaste. Que a coragem te visite logo e a paz te acompanhe neste caminho de reconstrução. Segue então um mapa prático para estes 7 dias, nada dogmático, apenas um esqueleto que podes adaptar. Manhã.
Ao abrir os olhos, respira 3 vezes devagar. Sente o ar preencher o peito e diz em voz baixa a frase de gratidão que escolheste. Pode ser, obrigado por mais este dia ou algo mais pessoal. Anota, num caderno pequeno, uma intenção simples para o dia. Um gesto de cuidado consigo, uma atitude a evitar, uma pequena meta. Tarde. Reserva 15 minutos para uma pausa real. Afasta-te do ruído. Se puderes, caminha 5 minutos, sem ouvir música, atento aos passos e ao contato dos pés com o chão. Deixa que essa caminhada te lembre que há movimento mesmo quando o coração está pesado. Noite. Antes de deitar, escreve uma linha sobre o que fizeste para cuidar de ti. Não critiques, registra. Pequenas vitórias contam. Depois, repete a frase de gratidão da manhã e dorme com essa palavra pequena no coração. Durante a semana, escolhe o dia para o gesto de reconciliação simbólico. Planeje-o com calma. Se for um pedido de desculpas, escreve o que quer dizer antes. Se for uma visita, combina horário. Se for plantar uma semente, prepara a terra com atenção. Marca um contato de responsabilidade, uma pessoa que saiba do teu compromisso e que concorde em perguntar como foi o dia 3 vezes nessa semana. Só uma pergunta suave. Como você está cuidando de si hoje? Serve para não deixares a intenção morrer sozinha. Se recaídas acontecerem, não as chamaremos de fracasso total. São sinais de que algo ainda precisa ser tratado com mais cuidado. Quando isso ocorrer, 1. Não te repreendas com dureza. Fala contigo como falarias com um filho ou uma amiga querida. 2. Volta ao caderno. Escreve o que aconteceu, em termos concretos. O que desencadeou, o que sentiste, o que foi diferente do plano. 3. Ajusta o plano para o dia seguinte. Às vezes, tornar o gesto menor, 2 minutos de silêncio em vez de 5, é o caminho para recomeçar sem vergonha. Se houver risco real, pensamentos de autodestruição, sensação de não haver saída, medo constante, busca ajuda profissional imediatamente. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Liga para o serviço de emergência local ou procura um centro de saúde mental. Se não souberes a quem recorrer, escreve-me. Direi onde procurar apoio. Lembra que pedir ajuda é coragem. Algumas práticas que têm sustentado pessoas ao longo do tempo. Limites claros. Decide por quanto tempo falará sobre um tema doloroso com cada pessoa. Anuncie esse tempo. Posso falar sobre isso por 15 minutos? Isso protege teus limites e evita que te esgotes. Rotina sensorial. Escolhe um objeto que te acalme. Uma pedra lisa, um lenço, uma caneca. Toque-o quando precisares de ancoragem. Pequenos rituais de encerramento. Ao final de um encontro difícil, levanta-te, estica os ombros, inspira profundamente e diz: está encerrado por hoje. Isso ajuda teu corpo a mudar de estado emocional. Por fim, um lembrete para o caminho. A cura não é linear, nem rápida. É como regar uma planta que precisa de tempo para soltar raízes mais profundas. Haverá dias de flores e dias de folhas secas. Mantenha fidelidade aos pequenos gestos. Eles somam. Vai agora com calma. Executa ao menos um dos passos que combinaste. E quando precisares, volte a este espaço. Haverá sempre palavras para te lembrar de levantar.